Sejam muito que bem-vindos ao canal Que Me Dúvida, onde você chega com a sua dúvida e sai desse vídeo literalmente sem dúvida nenhuma. Eu sou Edu Silva e eu vou te ajudar a saciar isso. Sem conversa nenhuma, a gente vai hoje resolver uma questão sobre gases, onde a gente vai aplicar a lei combinada dos gases. O enunciado fala o seguinte: um balão inflado tem volume de 6 litros ao nível do mar, 1 atm, e sobe a uma altitude na qual a pressão é 0,45 atm. Durante a subida, a temperatura do gás cai de 22 graus Celsius a 21 graus Celsius. Calcule o volume do balão na altitude final. Então vamos comigo que a gente vai calcular isso aqui bonitinho, certinho. Como é que a gente sabe o que está acontecendo aqui? A gente vai primeiramente para o enunciado. Por quê? No enunciado é que está as informações necessárias para a gente poder resolver. Como a gente viu, o enunciado ele traz para a gente informações importantíssimas para a gente organizar tudo isso. O que é que a gente vai fazer? Ele fala que a pressão inicial é de 1 atm. Isso ele traz para a gente. Depois ele fala que a pressão vai para 0,45 atm. Durante a subida, a temperatura do gás ela cai de 22 a 21, ou seja, para 21 graus Celsius. Calcule o volume do balão na altitude final. O volume inicial ele traz pra gente, fala de 6 litros aqui. Então o enunciado ele traz informações importantíssimas. Então o primeiro passo para a gente poder calcular esse volume do balão na altitude final é a gente saber onde é que estão as informações necessárias para o nosso desenvolvimento da questão. Vamos comigo que a gente vai organizar tudo isso aqui. Eu trouxe aqui separadinho e bonitinho para vocês os valores. Eu separei pressão, volume e temperatura. Um ponto importantíssimo aqui para vocês. A temperatura, a gente nunca usa ela em graus Celsius quando a gente vai fazer cálculos de gases, por exemplo, né? Então, a gente vai sempre converter essa temperatura de graus Celsius para Kelvin. Você vai somar com 273 para obter isso em Kelvin. Então, a gente vai fazer essa conversão. Lá, como ele fala que a gente tem uma temperatura de 22 graus Celsius, a gente vai somar com 273, que vai dar 295 Kelvin. A gente está arredondando, porque na verdade alguns autores da literatura eles trazem 273,15 e a gente soma aqui também, menos 21 mais 273 vai dar 252 Kelvin. A gente tem que encontrar o volume final, a gente vai ter que se atentar por 3 coisas que estão variando. O nosso volume, que a gente vai calcular agora, a gente tem temperatura e pressão, porque a gente percebe que a pressão ela está variando, veja só, de 1 atm foi para 0,45, a temperatura a gente percebe também que ela estava em 295 e a nossa temperatura final ela foi para 252 Kelvin. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai perceber que o N ele é constante. Pode fazer o seguinte, a gente vai usar uma equaçãozinha T1V1 sobre T1 igual P2V2 sobre T2. Vou organizar essa equação aqui. Por quê? Porque vocês percebam que a gente está atrelando fatores e a gente precisa do volume 2. Então, o volume 2 a gente precisa deixar ele em evidência. E como é que a gente faz isso? A gente coloca assim, ó. V2 vai ser igual a V1 vezes P1 sobre P2 vezes T2 sobre T1. Lembram? Pressão inicial, pressão final, temperatura inicial. E isso tudo vai ser o nosso valor. Ou seja, a gente colocou o volume em evidência, a gente vai trazer esse valor. Vamos substituir aqui. A gente está falando que o volume inicial está aqui. Então, a gente vai sempre deixar aqui. 6 litros. Deixa aqui. Vamos colocar entre parênteses aqui a pressão inicial, que está aqui, 1 atm. 1 atm. Sobre 0,45 atm. Beleza? Vamos seguindo. A gente traz agora a temperatura final. Então, a temperatura final é 252 dividido por 295. Vamos deixar nossas unidades aqui, que a gente precisa se atentar a isso. Sempre é bom a gente deixar aqui. Vendo essa equação aqui, a gente vai ver o seguinte, que vai dar aproximadamente 11 litros. Lembrando, a unidade ela é importante, então a gente traz a unidade que a gente quer, que é o volume, porque foi o único que sobrou. Se liga na manha. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima resolução da questão. Falou!